Relacionamento abusivo. O caso da Tatiane Spitzner, que nós falamos ainda agora e que tem gente que tolera e aceita e põe a culpa da vítima e a culpa nunca é da vítima. O caso dela chamou a atenção para essa discussão. Sem entrar no mérito do jogou ou foi jogado ou se jogou, o fato é que os dois já não mantinham um relacionamento saudável há muito tempo. Além das agressões físicas, a Tatiane também era agredida psicologicamente, era oprimida. Ela era diminuída e humilhada pelo marido o tempo todo. De acordo aí com o depoimento de várias e várias testemunhas, até gente lá da Alemanha. Mas por que, apesar da vontade de se separar, ela continuou casada? E mais, por que ninguém interveio no relacionamento do casal? Ninguém, marido e mulher, aquela história de meter a colher. As respostas são muito complexas, são difíceis. E você confere agora, na reportagem especial do grande Emanuel Perim. Balança. Nas imagens que correram o mundo, os momentos finais de um relacionamento que agonizava. Mas Luiz e Tatiane não foram sempre assim. O que acontecia antes de tudo isso? Assim que se conheceram, os dois foram para a Alemanha. Eram mais jovens e mais apaixonados. Nas fotos das redes sociais, eles parecem alegres. Como então puderam chegar a esse ponto? Para responder essa pergunta, é preciso recorrer àqueles que conheciam tanto Tatiane quanto Luiz Felipe de perto. Depoimentos de amigos e familiares nos dão uma ideia de como era essa relação. E nos apontam que os problemas desses dois já começaram há muito tempo. Pelo menos desde que eles foram morar na Alemanha. Um amigo do casal diz em depoimento que, em um certo dia, Tatiane comprou uns shorts e o vestiu. E quando saíram, mexeram com ela e Luiz Felipe chegou em casa e rasgou os shorts. O pai de Tatiane também diz: na Alemanha, uma das advogadas do escritório que Tatiane frequentou percebeu que ela possuía algumas marcas nos braços e usava blusas de mangas longas, mesmo em dias quentes, possivelmente para escondê-las. Deve ser por isso que nesse outro depoimento, uma amiga da vítima diz que Tatiane tinha medo de Luiz Felipe. Neste print de uma conversa no WhatsApp, a própria Tatiane confessa que estava com medo do marido. Segundo depoimentos, o relacionamento de Tatiane e Luiz foi se tornando mais e mais abusivo. Esta amiga conta que Tatiane reclamou da maneira como Luiz Felipe a tratava, pois era grosseiro e explosivo. Ele a rejeitava, a diminuía, a humilhava, que tinha nojo dela e que a odiava. Outro amigo conta que na festa de aniversário de Luiz Felipe, ele, após ingerir bebida alcoólica, passou a acariciar o corpo de Tatiane, passando a mão nos seios e nádegas. Tal atitude deixava Tatiane constrangida, pois era desapropriada para aquele local. O ideal de masculinidade, infelizmente, numa sociedade violenta como é o Brasil, exige dos homens virilidade, força, machismo. Então, essas depreciações dos homens com as mulheres normalmente recaem sobre o corpo da mulher. Você está gorda, você está horrível, você está feia. Ou até o contato físico violento com relação à sexualidade, que é um outro ponto pouco explorado. Mas esse estágio, né, ele já é um estágio onde o agressor tem um controle sobre essa mulher. E ele percebe que se ele der esse passo, ele consegue, digamos, encarcerar, imobilizar a parceira. Por outro lado, ela, consciente e inconscientemente, dependendo das situações, ela faz esse jogo de tolerância, em parte por medo. Advogada reconhecida em Guarapuava, Tatiane não agia diferente de outras vítimas de violência doméstica. Tinha medo e não era só de Luiz Felipe. Neste trecho do depoimento, a amiga da vítima diz acreditar que Tatiane não chegou a separar de Luiz Felipe para maquiar o relacionamento e por pressão da sociedade e dos familiares. Infelizmente, o medo não se refere só
ao medo de ser agredida. Muitas delas não se separam pelo medo de que ele venha persegui-la, etc, etc, o que também é real. Muitas dessas mulheres não se separam porque elas têm medo de perder aquele homem que elas amam, mesmo com a violência. Por mais absurdo que pareça, a dor da perda de quem elas amam é maior do que a dor física da violência. Muitas mulheres têm medo de ficar sozinha. Isso é uma formação cultural de longa data, né, que imprime na mulher maior responsabilidade da permanência do casamento, a responsabilidade pela família, a dificuldade de assumir a dissolução de uma posição social. Tudo isso entra em jogo nesse cômputo, nessa contagem, nesse cálculo que se faz da manutenção ou da separação do casamento. Esse é um dos pontos, sim. Nas redes sociais, posts de Luiz Felipe faziam referência à violência. Neste, ele diz estar indo quebrar os braços e estrangular um pouco. Mesmo em tom de brincadeira, seria esse mais um sinal? E mais, porque afinal ninguém interveio no relacionamento desse casal. Esse é o problema, que quando uma amiga, um profissional, um familiar tenta apontar para a violência, muitas delas escondem a violência e é impressionante porque a vizinhança tem o conhecimento, todos têm o conhecimento. De um lado, não existe ainda essa cultura no Brasil da interferência mais ativa e que deveria ser necessário. Ainda é vigente uma tradição constrangedora que é, em briga de casal não se mete a colher. Né? Então, as pessoas, o vizinho diz, não, é melhor deixar para lá. A família tenta uma vez, duas, três, e depois vê que não há resposta dessa mulher. E acaba havendo uma espécie de conivência motivada pela esperança de mudança. Ninguém gosta de sofrer. Essa ideia de que a mulher gosta de sofrer, por isso ela permanece, é absurda. Ninguém gosta de sofrer. Mas a esperança nesse amor, nesse tipo de amor, que é um amor de tolerância, digamos que ele se parece muito com o amor de uma mãe com um filho. Nós percebemos muito isso nessas mulheres, o excesso de tolerância e a esperança de que esse homem mude.